17, os versículos 8 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe os homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou o altar, e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos. Senhor amado, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor já preparou para os nossos corações nesta noite, e oramos, ó Pai, nesse instante, para que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, falar ao nosso coração. Venha, Senhor, quebrar a dureza do nosso coração. Venha, Senhor meu Deus, trazer transformação em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, em nossa vida como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. O que é que você faz quando surgem dificuldades em sua vida? O que é que você faz? Você tenta resolver os problemas todos sozinho? Você procura compartilhá-los com a sua família, para que eles também possam participar e entender que os problemas que afligem a sua vida também afetam a sua relação familiar, e eles precisam participar do todo, porque como família nós somos um só corpo. Nós compartilhamos os nossos problemas também, por exemplo, com a igreja, quando já não há mais possibilidade de resolvê-los sozinho, de resolvê-los como família. Nós também temos irmãos na igreja com os quais nós podemos compartilhá-los, para que eles possam orar conosco por aqueles problemas. O deserto, meus amados irmãos, foi uma escola para a nação de Israel. Eles ficaram 40 anos no deserto. Eles estavam apenas começando a caminhada pelo deserto. O deserto foi onde Deus ensinou aquele povo a depender dele, a aprender a orar e depender do Senhor em todo o tempo, nos mínimos detalhes da vida, mesmo no detalhe da alimentação, que é uma questão básica para a nossa vida, né? Ali no deserto eles aprenderam a ser alimentados por Deus. Logo no início, antes desse capítulo, né? No capítulo 16, nós vemos Deus enviando o maná e as codornizes que alimentaram aquele povo lá no deserto. Também no capítulo anterior, no capítulo 15, no final do capítulo 15, nós vemos Deus enviando água para eles, água que saía da rocha, de um lugar onde não tinha como sair água, e Deus enviava, ou seja, Deus estava ensinando para eles: em toda a caminhada de vocês, eu irei sustentá-los, principalmente quando vocês estiverem passando por um deserto em suas vidas. Eu irei sustentá-los. E aí nós nos lembramos do que o Senhor Jesus Cristo nos fala em Mateus no capítulo 6, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma,
nem quanto ao que havemos de vestir, comer ou beber, porque o nosso Deus sabe que necessitamos de cada uma dessas coisas, e Ele suprirá todas elas. É a palavra do Senhor para nós. Jesus, Ele confirma esta palavra que é trazida no deserto ao povo de Israel, através da vida de Moisés. Mas também Deus estava levando aquele povo a depender dele em suas batalhas, porque eles iriam passar por muitas lutas e por muitas batalhas no deserto e durante a vida. O importante aqui, queridos irmãos, é nós entendermos que nesta batalha que nós temos aqui a partir do versículo 8, não é uma batalha qualquer. É importante nós entendermos isso. Esta batalha não era uma batalha qualquer. Não era como um acidente de percurso de um inimigo que surgiu porque eles haviam feito alguma coisa, como foi no caso da escravidão. Eles foram para o Egito, ficaram 430 anos lá como escravos. Mas ali eles eram uma ameaça para o povo do Egito. Quando os israelitas começaram a crescer demais, eles se tornaram uma ameaça, e por isso eles foram escravizados ali. E agora eles haviam sido libertos da escravidão. Mas o que acontece? Quando Faraó persegue o povo de Israel, no mar, aquele povo do Egito é destruído. O exército de Faraó é destruído ali no Mar Vermelho. Mas o inimigo, queridos, ele não se dá por vencido, ele não se dá por satisfeito. Eles começam a caminhada, você já imagina, eles acabaram de deixar para trás inimigos que estão mortos na praia. Eles pensaram, agora nós estamos livres, não vamos mais ter problemas. Mas eles chegam, andam um pouco e logo encontram outro inimigo. E esse inimigo era um inimigo gratuito. Eles não fizeram absolutamente nada contra os amalequitas, para que os amalequitas se levantassem contra eles. Eles não eram uma ameaça no primeiro momento para os amalequitas, mas os amalequitas vêm e se levantam contra eles. Queridos irmãos, essa batalha não é uma batalha comum, porque esse inimigo que é representado aqui por Amaleque e o seu povo não é um inimigo comum. Os amalequitas, diferentemente do povo do Egito, que já estava estabilizado numa determinada região, os amalequitas eram um povo nômade. Eles não tinham um lugar geográfico, uma terra própria em que eles morassem. Eles eram um povo nômade. Eles eram descendentes de Esaú, que foi irmão de Jacó. Quer dizer, eles até tinham um grau de parentesco com o povo de Israel. Mas no versículo do número 16, você observa aí o que o Senhor diz, que haverá guerra de geração em geração contra Amaleque. Esse povo nômade, ele iria cruzar diversas vezes com o povo de Israel, na medida em que eles estivessem caminhando. No versículo 14, o Senhor diz: eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque. E Deus diz: essa guerra é minha, é eu que pelejo contra eles. Não é uma guerra apenas de Israel, é uma guerra em que o Senhor disse: essa guerra é minha, essa batalha é minha. Isso revela, queridos irmãos, que esse povo era um povo destinado à destruição total. Deus iria destruí-los. Quem era esse povo de Amaleque? Além de sabermos que eles eram descendentes de Esaú, esse povo era um povo mau, meus amados irmãos. Era um povo mau. Eles eram traiçoeiros, eles eram aproveitadores. O povo de Israel estava cansado, eles haviam saído de uma situação difícil. E esse povo é um povo sorrateiro. Eles vêm não de frente, eles não andam de frente, de maneira que você possa olhá-los, que eles estão vindo contra você. Eles vêm por trás, eles vêm sorrateiramente, e eles vêm especialmente
para destruir aqueles que já estavam cansados, aqueles que já estavam desanimados. Ele vem para destruir esses. O prazer de Amaleque é perseguir, prejudicar e destruir o povo de Deus. O povo de Amaleque, meus amados irmãos, é uma figura do Velho Testamento do diabo e dos seus demônios. É uma figura desta realidade espiritual que nos cerca. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades. E nós nem sempre conseguimos identificar e perceber a astúcia desse inimigo que se levanta contra nós, a sagacidade do diabo, o quanto ele é inteligente, e quanto ele nos conhece, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe onde nos tocar. Mas o que é importante é saber que, assim como Amaleque, o diabo e os seus demônios, eles estão destinados ao juízo, ao inferno. Mas Jesus nos alerta que nós devemos vigiar e orar, porque eles nos atacarão. E aí o apóstolo Paulo falar também lá em Efésios que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para podermos estar preparados para resistir aos ataques desse inimigo. E é este inimigo que está atacando aqui o povo de Israel, porque eu queria hoje transferir para a nossa realidade esse tempo em que nós estamos vivendo. Porque o que nós podemos aprender aqui, meus amados irmãos? Volte lá para o nosso texto, por favor. Os versículos 8 a 10. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui, meus amados irmãos, sobre esta luta, é que esta é uma luta que diz respeito a todo o povo de Deus. Esta é uma luta que diz respeito a todo o povo de Deus. Aqui estavam envolvidos Moisés, Josué, homens escolhidos, Arão e Hur. O povo de Deus, todos os homens, especialmente os homens, estavam envolvidos nesta guerra. As mulheres não saíram para a guerra, as crianças não saíram para a guerra. Os que saíram para a guerra foram os homens, Moisés, Arão, Hur, homens escolhidos saíram para a guerra. As mulheres ficavam com toda a certeza intercedendo também. O que nos chama a atenção aqui, meus amados irmãos, é que não havia como dizer: isso não é problema meu. Nenhum desses homens disse: isso não é problema meu. É um problema de Moisés, é um problema de Josué, é um problema da liderança. Não havia lugar para espectadores nessa batalha. Eles tinham que ter consciência dessa verdade. Ninguém podia estar ali simplesmente vendo, assistindo de longe e dizendo: deixa eles lá. Não havia como, irmãos. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que a igreja é o corpo de Cristo. É a unidade de todos e a consciência de que se um sofre, os outros sofrem também. Se um se alegra, os outros se alegram também, que constitui a verdadeira igreja do Senhor. Isso é que é a igreja. E a palavra de Deus diz que Deus estabeleceu a igreja de tal maneira que todos devem se conscientizar e se esforçar para cooperar para que a igreja seja fortalecida e ela cresça e ela cumpra o seu propósito no mundo. Não há lugar para espectadores na vida da igreja. Não há lugar para a pessoa olhar o outro trabalhando e vendo de longe, cruzar os seus braços e falar: bom, deixa que eles façam. Para ser igreja, nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros, porque a guerra é de todos
Nós estamos numa guerra espiritual, meus irmãos. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Lá em 1 Coríntios 12, 26 está escrito assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O que o Senhor diz é que não há dentro da igreja, no corpo de Cristo, membros que não tenham função, membros sem importância, membros sem relevância. Todos são importantes dentro do corpo de Cristo. Todos cuidam de todos. Então nós precisamos estar atentos. Nós estamos numa batalha. Isso não é brincadeira. Não há lugar para delírios, não há lugar para ciúmes. Nós precisamos estar atentos a essa verdade, queridos. E eu vou dizer algo aos irmãos que, de certo modo, o futuro espiritual da igreja depende do que cada um de nós estamos plantando agora. O futuro espiritual desta igreja, da segunda igreja presbiteriana de São José do Rio Preto, depende do que cada um de nós está plantando agora em sua vida. O que é que você está plantando, meu irmão? O que é que você espera colher? A lei da semeadura diz o seguinte: que você só colhe aquilo que você planta. Não há como você colher o que você não plantou. Não há como esperar nada de Deus se nós não plantarmos agora. Não é verdade? Nós precisamos plantar. E nós precisamos estar atentos que a luta é de todos. Todos devem estar plantando. Pastores, presbíteros, diáconos, membros da igreja. Todos devem estar envolvidos, entender. E eu vou falar mais para nós aqui, tá? Para nós. Porque essa é a igreja que nós estamos vivenciando, não é verdade? Hoje eu sou pastor aqui, eu sou pastor de outra igreja, sou pastor desta igreja. Então, queridos e amados irmãos, nós precisamos entender que esta igreja, ela será uma bênção quando cada um de nós formos bênção para ela. Não é verdade? Você se lembra do slogan do Kennedy quando ele foi presidente dos Estados Unidos? Da campanha dele? O grande presidente dos Estados Unidos que foi assassinado? Você se lembra? Não pergunte o que a América pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela América. Então, o que é que você pode fazer por esta igreja? Eu não estou perguntando o que é que você já fez por esta igreja. Eu estou perguntando o que é que você pode fazer agora por esta igreja. Porque o que já fez, já foi. Mas o que é que nós juntos, como corpo de Cristo, como exército de Deus, colocado aqui neste lugar, podemos fazer juntos com esta igreja? A luta é de todos. Uma segunda questão que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que nós precisamos estar unidos uns aos outros, mas na dependência de Deus. Unidos uns aos outros, mas na dependência de Deus. Isso é importante. Não é apenas unidos uns aos outros. Aquele ditado popular que a união faz a força não serve. Não basta apenas estar unidos, porque nós podemos estar unidos pelos propósitos errados. Não é verdade? Nós podemos estar unidos por motivações erradas. Mas nós temos que estar unidos e debaixo da dependência do Senhor. No versículo 9 está escrito assim. Olha mais uma vez comigo. Com isso, a batalha já estava lá, né? A igreja já estava lá. Com isso, ordenou Moisés a Josué. Ordenou. Essa expressão, ela é importante para nós. Ordenou Moisés a Josué. Isso aqui é um princípio de submissão à autoridade. Isso é fundamental numa batalha. Nós temos aqui o Ivair, que é do Corpo de Bombeiros, temos o Coronel Targas aqui.
funcionam, meus amados irmãos, essas repartições? Não é pelo princípio de autoridade? Né? E não tem que obedecer ordens? Tem que obedecer. Se você não obedecer lá e vai, o que acontece com você? É responsabilizado. Pode até ser preso. Olha só, pode até ser expulso. Olha que coisa. Pode, Coronel Carlos? Pode. O jogo de manda que pode obedece quem tem juízo. Ah lá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você sabia que no reino espiritual também é assim? Nós temos a Cristo como cabeça. Ele está sentado acima de todo principado e potestade. Efésios capítulo 1. Ele está acima de todo principado e potestade. E nós somos o seu corpo. E ele estabeleceu dentro do corpo autoridades espirituais. E essas autoridades espirituais, como pastores, presbíteros, diáconos, que são autoridades espirituais sobre a igreja, elas devem também ser respeitadas. Josué entendia muito bem o que era esse princípio de autoridade. E quando Moisés ordenou, ele não disse assim: quem é você, não? Né? O que esse velho aí para mandar em mim? O que ele pensa que ele é? O que ele pensa que ele é? Ele viveu lá nos palácios do meio, agora chega aqui e vai mandando a gente fazer as coisas. Quem que ele pensa que ele é? Meus irmãos, até Satanás ele reconhece esse princípio de autoridade, você sabia? E quando nós não reconhecemos o princípio de autoridade, ele também não reconhece a nossa autoridade, você sabia? Está na palavra do Senhor. Princípio de autoridade. Mateus 12, 26 está escrito assim, olha. Se Satanás, Jesus Cristo está dizendo, se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. E Jesus pergunta: como, pois, subsistirá o seu reino? Até no reino, no império satânico, demoníaco, terrível do nosso arqui-inimigo, existe uma hierarquia estabelecida. E eles sabem usar bem essa hierarquia. Não é interessante, Coronel Carlos? Os bandidos que estão no presídio, eles têm um código lá dentro de respeito a Deus. Tem, não tem? Eles condenam até a pena de morte, não condenam? E eles respeitam? Respeitam. Olha só, até no mundo dos ímpios, daquelas pessoas que cometem crimes contra a sociedade, eles têm código de conduta que respeitam. Tem aqueles que são autoridades, eles respeitam, pode até morrer lá dentro, como muitas vezes nós temos. Queridos irmãos, muito mais no reino de Deus, do nosso Deus, que fez todas as coisas organizadas, de maneira coerente, né? Fez tudo muito bom. Ele quer fazer com que nós aprendamos também, nessa batalha espiritual, a receber a orientação das autoridades constituídas e nós nos submetermos a isso. Queridos, se Josué não obedecesse às ordens de Moisés, eles nem precisavam de batalhar, eles já tinham sido derrotados antes da guerra começar. Nem adiantava de sair, já teriam sido derrotados antes. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos: há igrejas e famílias que Satanás nem perde tempo com elas, não sabia disso? Que há igrejas e famílias que Satanás nem perde mais tempo. Pode deixar lá. Pode deixar. Eles são tão. Eles não se respeitam nem entre eles. O marido não respeita a mulher não respeita o marido, o filho não respeita o pai. Deixa lá, esse eu nem perco meu tempo. E isso pode acontecer também na igreja. Queridos irmãos, nós precisamos entender essa questão do princípio de autoridade que dirige toda a palavra de Deus e todo o reino espiritual, onde o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A igreja não pode estar dividida, as famílias não podem estar divididas.
A igreja não pode estar desunida, as famílias não podem estar desunidas. É muito importante, queridos, porque se nós estivermos desunidos, divididos, nós seremos a própria causa da derrota. Não é o diabo, somos nós. Agora, sabe quando Satanás tem? Quando uma igreja começa a orar junto. Quando uma família começa a orar junto. O marido e a esposa colocam o joelho no chão. Ou a esposa que é crente com os filhos que são crentes começam a orar juntos. E começam a se unir em oração. Aí, queridos irmãos, o inferno treme. Aí até aquelas famílias, até aquelas igrejas que enviam a palavra, não importa, mas ele dá uma olhada para trás e ele fala: epa, está acontecendo alguma coisa lá. Está acontecendo alguma coisa ali. Olha que coisa maravilhosa, versículos 11 a 13. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Eu lerei novamente. Quando Moisés levantava a mão, ele estava lá em cima, no outeiro, com o bordão levantado, a mão levantada e o bordão na mão. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, ele estava velhinho. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele para ele sentar. E ele nela se sentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes, até ao pôr do sol. Que coisa maravilhosa. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Isso é maravilhoso. É uma figura da igreja unida. A liderança da igreja unida. Você vê ali Moisés velho, mais de 80 anos de idade, não conseguindo mais ficar com as mãos estendidas, porque até a gente que é jovem precisa ser Moisés velho, não? Fica mais de 10 minutos com a mão estendida assim de CD. Você começa fazendo assim, ó. Às vezes no cântico, né? O irmão que quer estar levando, vamos levantar as mãos. E se fica muito tempo lá, vai começando a fazer assim, ó. Tem uns que já fazem assim, né? As mãos vão levantar, né? Porque vai doendo. Porque a batalha não era uma coisa de 5, 10 minutos. E eles começaram a perceber: Moisés estava com a mão estendida, o povo vencia. Moisés ia baixando a mão, o povo começava a perder. E Arão e Hur começaram a olhar e viram, e tiveram percepção: opa, o negócio está ali. É a mão de Moisés que a gente tem que deixar levantada. Pegaram a pedra, colocaram, senta aí, Moisés, senta. Segura aí, Arão. Hur, segura do outro lado. E seguraram a mão de Moisés, os dois. E Josué lá embaixo, lutando, ele e o exército de Israel. E eles venceram a guerra assim. Queridos, importante a gente entender algumas coisas aqui. A primeira delas é que o bordão de Moisés não tinha poder. Ele era apenas símbolo, ele era um símbolo pessoal que Deus entregou para Moisés, para que Moisés sempre se lembrasse que o poder vinha de Deus. O poder vinha de Deus. Uma outra coisa que não tinha valor algum era o quê? Era também a mão de Moisés levantada. Não era a mão de Moisés levantada que tinha poder, porque a mão de Moisés levantada era simplesmente um símbolo da dependência que Moisés tinha de Deus, com as mãos para o céu. Não é o símbolo que tem poder, mas o que tem poder é a dependência de Deus. O que dá poder a você, como pai, como mãe, a nós como igreja, é a dependência de Deus. E eu quero dizer aos irmãos que não teria nenhum valor esses símbolos se eles não crescem, não obedecessem e não dependessem de Deus. Símbolos não têm valor. Símbolos em si não têm valor, são apenas símbolos. A Bíblia aberta, e você lendo a Bíblia todos os dias, em si não tem valor se você não obedecer, não é? Não é isso que está escrito lá em Tiago? Que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, daí vai ter valor, não é? É isso que está escrito. Então nós temos que praticar a palavra do Senhor.
Então, queridos irmãos, olha só que interessante. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, por favor. Nós temos mais uma batalha do povo de Israel contra Amaleque. 1 Samuel, capítulo 15. Agora é o rei Saul que sai à batalha contra os amalequitas. São os mesmos amalequitas. Aparece mais uma vez no caminho do povo de Deus. E Deus havia ordenado a Samuel a Saul, que Saul destruísse totalmente os amalequitas, não deixasse nada. Vamos ver o que acontece na história. Capítulo 15, versos 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho enquanto existia do Egito. Olha lá, hein? Deus não se esqueceu do lado de trás. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupas, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças em peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus está ordenando. Deus não tinha relação nenhuma com esse povo, irmãos. É a palavra de juízo contra eles. Mas olha agora no capítulo, ainda no capítulo aí, versículo 9. O que Deus mandou primeiro? Não poupe nada, né? Não poupe nada. Agora versículo 9. E Saul e o povo pouparam. Olha lá. Pouparam a gado e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Eles cumpriram a vontade de Deus? Não. Pela metade, né? Eles fizeram aquilo que eles queriam fazer, não o que Deus queria que eles fizessem. Você sabia que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. E quando a gente faz as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus, nós vamos ter problema. Por quê? Porque existe o princípio de autoridade. A autoridade que deve ser obedecida. Olha aí agora o versículo, até o versículo 11, tá? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Agora ele vai orar, né? Ele vai orar, né? Quem vai orar? Samuel, não é Saul, tá? Saul não se arrependeu, não. Quem está triste não é quem deveria estar triste. Você vê que interessante? Quem deveria estar chorando não está chorando, porque a repreensão era para Saul. Mas quem está chorando é Samuel, porque ele sabia que viria depois, né? Ele sabia que viria depois. Agora o versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Por quê? Porque Saul vai falar: não, gente, Samuel, eu fiz o que Deus me mandou, mas eu comprei esse daqui para sacrificar a Deus. Uma boa desculpa, não é? Será que nós damos desculpa para não fazer a vontade de Deus? Desculpas espirituais? Será que nós conseguimos dar boas desculpas espirituais para falar: Senhor, o Senhor sabe como que é a minha vida, eu tenho tentado, eu tentei fazer isso, mas o Senhor sabe como que é? Deus vai falar: não sei, não, Senhor. É isso que ele falou para Saul. Deus não quer desculpas, Deus não quer sacrifícios, Deus quer a nossa obediência. Obediência. O que é que Ele nos manda fazer? Nós devemos fazer. Porque Deus está vendo o coração. Deus está vendo o coração. Marcos capítulo 11, por favor. Marcos capítulo 11. Marcos 11, 25 e 26. Olha só que importante essa palavra de Cristo. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, deve fazer o quê? Perdoai, para que vosso Pai Celestial nos perdoe as nossas ofensas. Por quê? Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos
Você obedece a Deus. E Deus abençoa você. Você obedece a Deus, Deus resolve as coisas. O princípio é obedeça à autoridade do Senhor. Deus, Ele é que faz o restante. Se Ele tiver que julgar, Ele julga. Se Ele tiver que transformar, Ele transforma. Se Ele tiver que restaurar, Ele restaura. Mas a nós, como corpo de Cristo, compete obedecer. Obedecer à vontade de Deus, porque Deus vê o coração. Aqueles irmãos, queridos, eles estavam unidos, mas não apenas unidos. Eles estavam unidos e dependentes do Senhor. Unidos e dependentes do Senhor. Agora você lembra comigo, eles eram ex-escravos, gente sem experiência. Eles nem sequer na realidade eram um exército. Eles não eram. Eles nunca haviam batalhado antes. Eles não tinham experiência. Não era gente forte. Mas eles estavam unidos e dependentes do Senhor. E o Senhor é quem deu a vitória a eles. Não depende de quanto tempo você está na igreja. Mas depende do quanto você tem disposição de obedecer ao Senhor. Isso é que é importante. Às vezes nós pensamos assim, que um crente mais velho na fé, ele produzirá mais do que um crente mais novo. Nem sempre. Nem sempre. Sabe por quê? Porque vai depender da obediência do seu coração ao Senhor. Deus usa pessoas obedientes. Deus abençoa pessoas obedientes à sua voz. E quando nós obedecemos ao Senhor, nós podemos ter a certeza e a garantia da vitória. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade dele. E ele, quando ele vê um servo, uma serva fazendo a vontade dele, ainda que num primeiro momento pareça que nós estamos perdendo a batalha, na realidade nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando. Porque primeiro nós precisamos ser vencidos pelo Senhor. Nós precisamos ser vencidos. Então, quando nós somos vencidos por Deus, aí sim nós passamos a ser de verdade, provar de verdade na nossa vida aquilo que significa ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Concluindo, queridos, essa mensagem, eu creio que assim Deus quer que nós sejamos, irmãos. Eu creio. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, não é verdade? O mundo jaz no maligno. Mas Jesus disse que nós não somos esse mundo. Nós não somos esse mundo. Mas Jesus também disse que há um príncipe nesse mundo. E esse príncipe, ele batalha contra a igreja, contra os crentes. E para vencer esse inimigo, nós precisamos estar conscientes desta realidade. Que ele está aí. Que ele está aí, ele está agindo. Ontem eu conversava lá em Fernandópolis com o pastor Daniel, pai do nosso querido Esteban. Nós conversávamos sobre isso. Que o inimigo está aí, ele está agindo. Nós precisamos estar conscientes disso, irmãos. Caso contrário, em lugar de nós virarmos a espada contra o verdadeiro inimigo, nós viraremos a espada uns contra os outros. Nós vamos machucar uns aos outros. Nós vamos ferir uns aos outros. Nós vamos desanimar uns aos outros. Quando nós deveríamos nos unir e orarmos uns pelos outros, e estimularmos uns aos outros, e perdoar uns aos outros, e aconselhar uns aos outros. Mas para isso nós precisamos estar debaixo da autoridade de Cristo, sob a direção da palavra de Deus. Isso é importante demais. Importante demais. Eu quero chamar aqui à frente os presbíteros, os diáconos. Só o diácono que estiver de plantão, os diáconos que estiverem de plantão podem ficar no